Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Primeiro filho de 3, Elivelto Roberto Vital nasceu e cresceu em Mojimirim, São Paulo. Membro de uma família unida, tendo seus pais sempre presentes e apoiando as decisões mais importantes da sua vida. Desde pequeno, ele sempre teve a profunda convicção de sua necessidade de um Salvador e muita curiosidade pela Bíblia. Sabe aquela vontade de conhecer a verdade sobre assuntos espirituais? E curiosamente, foi em uma escola que, de fato, ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Que alegria! O sedento encontrava a fonte das águas e teve a graça de descobrir o misterioso e grandioso amor de Jesus. Vamos conhecer agora um pouquinho mais sobre essa virada de 180 graus em sua vida. Elivelto, que bom que deu certo de você estar aqui com a gente. Fico muito feliz, prazer. Fala pra gente um pouquinho, Elivelto, da importância da figura do seu pai na sua infância. Meu pai, ele na minha infância, ele, tendo em vista assim, a questão da conversão, especialmente, claro, ele fez toda a diferença, sabe? Então, você pergunta da importância, ele fez toda a diferença, porque eu me lembro que nós estávamos indo para a igreja, a qual eles frequentam, e nós estávamos terminando de subir um morro, assim, quando ele me colocou, assim, na parede, literalmente. Ele falou assim: olha, filho, você está indo muito na igreja com a tua tia, com o teu tio, e hoje você está indo na igreja com a gente. Então você tem que decidir onde você vai. E no caso a igreja com a tia era a igreja adventista? Era a igreja adventista. Entendi. Então, mas ele te colocou assim na parede te pressionando? Não, foi numa boa. Mas eu senti que eu precisava decidir. Porque eu não podia, e eu sabia, desde pequeno eu sabia que onde eu estava indo com eles naquele momento era diferente bastante de onde eu estava indo com a minha tia, onde eles me levavam. Então naquele momento ali eu falei: olha, pai, então eu quero ir com a tia na igreja. A decisão de ir na igreja com a tia, ela tinha a ver com... Eu era muito criança, né? Mas ela tinha a ver bastante assim com o gosto que eu sentia em ir até lá. Porque, você veja, tinha desbravador. O que é desbravador, Elivelto? Só fala pra gente assim um pouquinho para especificar essa palavra desbravador. O desbravador ele é um encontro de crianças, né? E adolescentes de 10 a 15 anos. E nesse encontro você aprende sobre civismo, aprende sobre Deus, aprende sobre habilidades manuais, você faz acampamento, alguns passeios que são todos eles passeios educativos, didáticos e que ajudam você até a descobrir uma profissão, quem sabe. Uhum. Então o desbravador é assim, e no meio disso tudo, eu, dentro dos ideais do desbravador, de tudo aquilo que acontecia, é muito gostoso. E eu não tinha como não gostar daquilo, sendo criança, estando naquela fase de idade, e indo para uma igreja que tinha escola sabatina, além do desbravador, mais a questão da pregação. Até hoje, Cleriane, eu me lembro de algumas pregações que eu estava assistindo, eu lembro do que eu via, e de que o pregador construía um pensamento. E era algo assim que me chamava demais a atenção, a pregação do pai dessa minha tia que me levou para a igreja. Então, tudo isso fez muita diferença na hora de eu escolher a igreja. Porque quando eu ia à igreja com meu pai e com minha mãe, naquela época ainda era muito para o adulto. Hoje mudou, bastante coisa mudou. Talvez, né, se eu estivesse vivendo a mesma situação hoje, quem sabe teria sido diferente. Só que entraria um outro ponto, que a gente sabe que é a questão do que é pregado.
Então, eu ouvia a pregação, eu ouvia de um lado e de outro Você comparava as eu coisas. comparava e percebia que havia uma linha que eu precisava seguir ali naquele lado. Entendi. Nessa fase, a gente está conversando aqui sobre quantos anos mais ou menos você tinha? Eu tenho uma noção, assim, de que eu tinha 8, 9. É Por aí. mesmo? Puxa Era bem vida, cedo mesmo. muito cedo. Muito cedo. Elivelto, que princípios morais? Seus pais eram assíduos? Você teve uma educação cristã? Tive uma educação cristã em casa e na escola, porque até os 14 anos eu estudei em um colégio católico. Então, tanto em casa quanto na escola, logo cedo eu tinha uma escola católica, então princípios morais do que é certo, o que é errado, vida em sociedade, o que é do outro, e o bem que devemos fazer. A Igreja Católica é muito forte, muito boa nisso. Certo. Agora, o que acontece é que naquele momento em que nesse ponto em que eu estava com meu pai e minha mãe e crescendo ainda em casa, né, eles sempre fizeram questão de dizer para mim o que é certo e o que é errado. Então, a educação, ela aconteceu. Eu me lembro de uma vez, Cleriane, para você ter uma ideia, em que eu estava assistindo um filme de terror. E aí, eu me lembro assim que eu e meu amigo assistindo aquele filme de terror, um negócio violento, essa é a verdade. Você criança? Eu já pré-adolescente, ainda em casa, isso já foi um pouco depois, né? Mas a minha mãe estava dentro do quarto dela e ela estava vendo o que eu estava vendo na televisão. E de vez em quando eu ouvia um tipo de é como se fosse assim um gemido, uma coisa assim, porque ela viu o que eu estava assistindo ali. E o nome do filme era bem feio, eu não vou nem falar aqui, né? Mas era um nome bem terrível mesmo. E eu me lembro que quando terminou o filme, meu amigo foi embora, a minha mãe saiu do quarto e veio. E ela começou a malhar comigo aquilo ali e falou tanto. Nunca mais eu consegui assistir um filme de terror. De lá pra cá. De tamanha foi a impressão sobre aquilo que ela fez pra mim. Sabe qual é a impressão que passa, assim, a gente olhando pra você? Dá a impressão de que você era uma criança, assim, fácil de lidar, respeitosa, que tinha um bom relacionamento com os pais, obediente. É isso mesmo? Mais ou menos, né, Cleriane? Era criança, né? E essa sua relação com a religião, isso foi uma coisa assim, espontânea, natural? Ou você questionava, por exemplo, quando sua mãe vinha, né, com lições de moral para cima de você, você aceitava bem isso? Aceitava. Minha mãe, Cleriane, e meu pai sempre foram, eles sempre foram muito justos, muito corretos, me colocaram diante de questões que eu tinha que fazer aquilo que era certo. Isso na escola, em casa. Agora, isso não tem a ver com os pontos de doutrina, vamos dizer assim, certo. As questões de fé que depois acabaram me levando para um outro rumo. Certo. Entende? É isso que eu ia perguntar para você, porque você disse que teve uma grande influência, né, da escola que você estudou, né, para sua base de cristianismo, escola católica, por muito tempo. E foi também em uma escola em que você, de fato, solidificou, né, essa sua decisão para a sua vida, né? Que escola foi essa? Como que foi esse momento? Pois é, por muito tempo, 14 anos, né, até os 14, eu fiquei sozinho como adventista, não batizado, mas eu já me sentia e era adventista, em uma escola católica. Quando eu cheguei ao ensino médio, eu vim fazer na época era como se fosse um vestibulinho, para entrar aqui para o IAE, na época era o IAE-CT. Que ano que era isso, você se lembra? Isso foi em 92. 92? 92 foi quando eu ingressei aqui para o colégio, que hoje é o Colégio UNASP, né? Então, naquela época, eu vim para cá estudar, entrei em contato com um mundo adventista gigante, que eu não havia experimentado ainda. Eu conheci gente do Brasil todo e até de fora do Brasil. Na época, o colégio tinha alunos da África, já existiam alunos da África. O colégio tinha alunos também aqui, tinha de vários lugares, eu não me lembro 100%, mas do Brasil todo. E eu percebi o tamanho da igreja adventista e da juventude adventista. Isso fez muita diferença para mim. Interessante. Porque eu saí de ser apenas um para ser apenas um num meio assim onde ninguém era adventista. E eu vim agora para um colégio onde todo mundo praticamente era adventista, exceto uns poucos. Então agora eu estava na posição inversa. E neste ano eu comecei a ter aulas de ensino religioso. O pastor na época era o pastor Paulo Bravo.
E com as aulas de ensino religioso, eu fui solidificando conhecimentos, eu fui aprofundando ideias que eu já conhecia de sermões, mas eu nunca tinha lido, estudado. Ninguém estudou a Bíblia comigo, foi meio que por sermões, pelo contato com os irmãos da igreja. Quer dizer... E nas aulas de ensino religioso. Essa enxurrada, né, de informação, esse mundo novo que se abriu para você, foi fazendo toda a diferença. Fez toda a diferença. Agora, seus pais, né, que tinham uma outra religião, você também tem 2 irmãs, não é isso? Tenho 2 irmãs. Elas são mais velhas que você? Mais novas. São mais novas, é verdade. Você é o mais velho. Então, a sua família, né, vendo, ela deve ter percebido, né, uma certa mudança. Será que não foi um risco, por exemplo, eu fico imaginando seu pai, né, colocando você para estudar num colégio adventista, será que ele não pensou assim, estou correndo o risco de meu filho realmente, né, se solidificar nessa religião? Qual foi a reação deles? Crediane, eu não sei explicar qual foi a reação deles lá no íntimo, mas eu imagino que já tinha um caminho andado. Por exemplo, meu pai já tinha falado, você tem que seguir. Ele já tinha me colocado na parede. Ele te deu uma liberdade, né? Deu liberdade. Quando foi escolher uma escola para fazer o ensino médio, ele me deu a liberdade de vir para cá também. E foi um alto preço. Nós acordávamos muito cedo. Todo dia era 5h30 da manhã para pegar o ônibus e chegar aqui a tempo. E quem pagava esse preço de acordar cedo e tal era minha mãe e meu pai. Interessante. Então, assim, você veja, todo o esforço eles colocaram, não só eu, mas minhas 2 irmãs estudaram aqui também, na mesma escola que eu. Então, todo esse esforço me faz pensar que eles não se incomodaram com aquilo. Eles acharam bom e queriam que houvesse uma boa educação e entendiam que aqui era um bom lugar para isso. Que bonito. Eu acho assim que não houve resistência da parte deles, houve incentivo. Não sei se isso se em algum momento ele chegou a pensar assim, olha, meu filho vai se tornar dessa religião. Mas se ele pensou isso já há muito tempo antes, sabe, desde criança. E ele tinha também o irmão dele que já havia trilhado o mesmo caminho, que era o marido dessa minha tia, né? E ele já estava, eu acho que a ideia já estava ali, né? Ele já estava acostumado com essa ideia. Agora é curioso, Elivelto, você disse começando o ensino médio, você devia ter o quê, seus 15 anos? E essa é justamente uma fase em que um jovem quer liberdade, quer conhecer o mundo, né? Foi você que escolheu ir estudar numa escola com uma influência adventista, né? Cristã, foi você que escolheu isso? Fui eu que escolhi. Eu que quis isto. E quando eu vim para cá, a minha vontade de encontrar a verdade, estudar a verdade, de estar no meio adventista, que é o que eu já experimentava na minha cidade, mas agora de uma maneira muito mais densa. Essa vontade ela me levou inclusive ao batismo, nesse mesmo ano. Então, em 92, o pastor Evaldo Crahenbill, na época, ele foi a pessoa que me batizou, era o meu pastor distrital. Em contato com a escola, eles me ofereceram a oportunidade do batismo. Então, em setembro daquele ano, eu fui batizado. Elivelto, a gente vai dar uma paradinha na nossa conversa? Sim. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente sabe mais um pouquinho dos detalhes dessa mudança de 180 graus que aconteceu na vida do Elivelto Vital. Daqui a pouquinho a gente se vê. Logo cedo, meus pais perceberam a inclinação para a questão da música. Tudo que aconteceu na minha infância me disse, você não poderá ser outra coisa a não ser professor. Em música especificamente, eu me formei na São Judas, fiz a pós-graduação aqui no NASP e atualmente eu estou cursando o mestrado na Unicamp. Na época, eram poucos que faziam o mestrado, isso em 97, então a coisa era bem puxada, né? Eram 4 anos, né? Em literatura brasileira, mestrado e doutorado. Eu tive a oportunidade de participar do ministério dos principais grupos musicais adventistas no Brasil. Tudo aquilo que se aprende em psicologia, em pedagogia, de que a primeira infância determina a vida da pessoa, de fato, determina sim. Meu nome é Lineu Soares. Meu nome é Afonso Cardoso. E eu sou o NASP. Eu sou o NASP. O programa 180 Graus, o ponto da virada está de volta. Quem está com a gente hoje é o Elivelto Vital e ele vinha dizendo no bloco anterior de uma vontade desde a infância que ele tinha de conhecer mais sobre Deus, esse interesse pelas coisas religiosas e veio estudar no NASP.
entrou em contato com esse mundo que propiciou o desenvolvimento da sua espiritualidade. Elivelto, uma curiosidade, vamos falar um pouquinho sobre amigos, né? Um jovem de 15 anos chega num colégio e entra em contato com outros jovens, né? Que amizades que você fez nessa época que você veio para o NASP? Eliane, eu fiz muitas amizades e algumas delas, é claro, a gente preserva pelo resto da vida e até hoje eu tenho, então. Um deles já faleceu, infelizmente, um amigo, assim, do peito, do coração mesmo, faleceu, mas deixou lembranças boas, saudade, e eu realmente espero e entendo que vou vê-lo quando Jesus Cristo voltar. Eu entendo que esses amigos colaboraram também para a sua decisão, de fato. Com certeza. O fato desses amigos estarem tão próximos de mim e acreditando na mesma coisa, discutindo, conversando sobre tudo que aprendíamos em aula de ensino religioso, sobre os sermões que havíamos ouvido. Então, tudo isso acelerou processos que estavam assim, ainda devagar acontecendo. E naquele ano, como eu havia falado, eu fui convidado para o batismo e eu aceitei e no mês de setembro, então, acabei sendo batizado. Ser batizado para mim, Creliane, foi a melhor coisa que podia ter acontecido naquela época. É mesmo, Elivelto? Olha, a gente lê às vezes a Bíblia e se você não vive alguma coisa parecida, você não entende. O apóstolo Paulo fala assim, ó, para mim morrer é lucro. O que significa isso? Se ele entendia que ele estava salvo e ele morresse, ele morreria salvo. Acabou o problema da possibilidade de se perder. Então eu sempre tive assim uma questão de eu preciso ter a salvação. Como é que é esse negócio, né, de salvação? E eu buscava desde criança. Desde criança. Você teve essa curiosidade? Desde criança. Especialmente quando você vê que uma pessoa segue um rumo, outra segue outro rumo, qual delas está certa? E se um rumo não está certo, o que acontece? Se o outro rumo não está certo, qual o resultado disso? E na minha cabeça era assim, perdição. Eu não queria estar perdido, né? Queria ter a salvação. Então, Creliane, eu naquele ano resolvi que seria batizado, fui batizado e quando eu saí da água que o pastor me puxou de volta, eu tinha a certeza, a plena convicção de que eu estava 100% perdoado de todas as coisas e veio um pensamento, eu me lembro disso, é muito vivo isso na minha memória, de que o pensamento era de que eu podia morrer ali. Para mim estava tranquilo de morrer ali. Quantos anos você tinha, 15. Elivelto? 15 anos? 15 que anos. Coisa bonita, né? Uma experiência dessa para um rapaz de 15 anos. E sabe, Creliane, eu tenho trabalhado como pastor já faz 12 anos, esse é o 13º ano de trabalho. E nesses anos eu sempre cito isso que estou falando quando eu vou batizar alguém. Que bonito! Alguém que é um jovem, tem 15 anos, me vem à memória e eu falo para ele, porque para mim aquilo significou muito. É um momento marcante, né? E eu quero que signifique para a pessoa também. A experiência religiosa, ela tem algo assim individual muito forte. Mas eu acho que com a minha experiência eu posso ajudar alguém que está ali dentro do tanque, naquele momento, a entender que aquele passo que ele deu é um passo muito importante que vai fazer diferença pelo resto da vida. É um trato que você faz, é como casar. Você coloca uma aliança no dedo, quando você casa, você se casa, entre aspas, né, com Jesus. Certo. E o batismo é essa aliança. Que bonito. Nesse ponto de se tornar um pastor, seus pais também te apoiaram? Também apoiaram, Creliane. É interessante, nos pontos principais da minha vida como adventista, meus pais que não são adventistas, eles estiveram presentes. Eu acho tão bonito isso, eu fico batendo nessa tecla porque eu acho impressionante. Eu respeito muito sua família, não conheço, mas respeito muito, né, seus pais, agora você dizendo, por esse incentivo que eles te deram, né? Creliane, pensa uma coisa, para eu vir para a igreja, vamos fazer um retrospecto. Para vir para a igreja, meu pai, ele, entre aspas, me colocou na parede. Você tem que decidir, filho e tal, e foi. Depois, para vir para o colégio, a permissão e tudo mais aconteceu. Para fazer teologia, eu me lembro que quando eu recebi a notícia de que eu havia passado no vestibular, eu não tinha como vir para cá. Meu pai chegou do trabalho e ele me colocou no carro e ele disparou pela pista, assim, andou muito rápido. Então, a estrada era muito ruim naquela época e mesmo assim nós chegamos muito rápido no colégio, no limite do tempo para fazer a inscrição para o curso. Eu me lembro até, antes disso, no batismo, o meu pai chegou a arregaçar as calças, tirar o sapato e ele pisou no primeiro degrau do tanque batismal, me colocou ali dentro e entregou para o pastor, assim. Que coisa linda! Eu fico lá no coração com essas lembranças todas e a esperança que vem junto, né?
de que eles compreendam, de que eles Claro. se direcionem, entendam alguma coisa que eu acabei entendendo e sei que é verdade e que faz diferença na nossa vida. Nesse momento de conversão, né, de começar uma nova vida com Cristo, teve alguma provação que você teve que superar? Olha, eu acho que as maiores provações que eu tive, elas têm a ver com a minha escolha e pensar no que isso podia resultar. Eu tive provações, essas foram as maiores. Agora, fora disto, fora daquilo que eu sentia e pensava, eu passei pelo Exército e creio que essa foi a maior provação que aconteceu fora da minha família. Em que sentido, assim? Quando eu fui para o Exército, eu deixei bem claro, eu sou adventista, eu guardo o sábado. E o sargento, na época era o capitão, que era responsável pela região, né, pelo setor militar ali de Mojimirim, ele falou assim, olha, eu já tive adventistas antes, e foi sempre muito bom e tal. A gente pensa assim, a gente às vezes não imagina o que o Exército espera, e ele espera pessoas que sejam boas, cristãs. Se você fala que você tem uma religião, eles gostam disso. Isso para eles é importante porque eles entendem que você vai ser uma boa pessoa ali dentro. Então, eu acabei sendo escolhido para estar lá. E aí começou, olha, primeiro sábado, eu não fui chamado a atenção. Segundo sábado, não fui chamado a atenção. Eu me lembro que na época o diretor da faculdade foi lá conversar para explicar, para falar. Eu já havia explicado, mas ele foi também, era o pastor Edilson Valiante na época. Então, ele conversou e tudo, e quando o pastor saiu, foi embora, o sargento falou, olha, conversei com o seu pastor e tá tudo certo, mas ele não disse o que estava certo. Uhum. E ele entendeu o que ele quis entender. E daí, quando eu faltei o próximo sábado, tá tudo certo, né? Beleza, não vou então. Aí ele levantou a voz e falou, Vital, né? Ele me chamava de Vital, era o nome de guerra. Vital, o que aconteceu que não veio na segunda? Eu falei, ó, depois eu converso, sargento, depois te explico. E quando fui explicar, ele disse, mas estava tudo certo e tal. E aí foi uma negociação. Eu lembrava muito nessa época, Creniano, de Daniel. Daniel, quando ele chegou na Babilônia, ele precisou explicar por que ele não podia comer aquelas comidas. A gente, como cristão, precisa saber explicar as coisas da nossa fé. A gente tem que saber qual é a fé, em primeiro lugar, explicar e dar soluções. As pessoas não compreendem. Imagino que essa foi uma experiência que serviu para fortalecer mais a sua decisão. Ela me fortaleceu, né? me custou bastante. Uhum. Eu tive que fazer muitas coisas ali dentro, muitas mesmo, atividades, trabalho, e tudo para poder compensar as horas de sábado que eu não ia. Que eu não estava lá de sábado, né? Então, Creliane, esse foi um ponto. Em casa, eu tive tantas facilidades, meus pais permitindo, ajudando, indo junto comigo, mas assim, por vezes quando chegava o sábado também, né? Parece que sempre o sábado ele acaba sendo um ponto, né? Um ponto ali assim que você acaba tendo que lidar com isso, uma situação adversa. Então, eu me lembro assim que meu pai aos sábados não estava trabalhando e ele tinha que arrumar alguma coisa em casa e pediu uma ajuda. Uhum. Não é o dia de eu arrumar, eu posso ajudar, quero ajudar, mas de repente eu ficava assim, agora ajuda ou não ajuda? Aí minha mãe precisava de uma ajuda para alguma outra coisa, mesma coisa, sabe? Eu estava sempre naquela situação. E eu comecei a passar, muitas vezes eu fui almoçar junto com os meus parentes adventistas, isso aliviava e tal, mas de vez em quando estava em casa. E nunca foi assim um grande problema, mas internamente eu sofria muito porque eu queria ajudar. Entendi. Só que era sábado. Elivelto, são muitas histórias bonitas, né? A forma como Deus tem guiado a sua vida é uma coisa muito impressionante. Mas nós vamos fazer agora umas perguntinhas rápidas, um ping-pong, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, então. Fala pra gente o que vem à sua cabeça quando você ouve a palavra vida. Jesus Cristo. Beleza. Minha esposa e meu filho. Dinheiro. Não tem como viver sem ele, né? Então, Sucesso. sucesso. Deixar alguém como sucessor daquilo que é a obra da tua vida. Perdão. Perdão. Creliane, como perdão, eu lembro de um momento que eu passei na minha vida. O meu batismo e de um segundo momento no qual Deus me mostrou claramente que Ele tinha me perdoado. Educação. Escola adventista. Pecado. Pecado. Corra dele. Futuro. Futuro. Céu. Um privilégio. Um privilégio.
ser cristão, levantar a bandeira do Evangelho que Cristo nos deu na mão para a gente anunciar para esse mundo que precisa ouvir isso. Um pedido. Um pedido. Um pedido para que haja compromisso da parte daqueles que dizem que são cristãos. Um medo. Medo. Eu diria que hoje, como pai, eu tenho medo de errar. Uma grande verdade. Há pessoas que se acostumaram com o espetáculo, televisão, espetáculo. E eu entendo que a conversão, ela não precisa ser sempre com fogos, pirotecnia, luzes. A conversão é mais parecida com um processo. Deus trabalha ao longo da nossa vida. E eu não tenho um ponto assim no qual eu tenha vivido na minha vida algo assim espetacular, mas eu tenho pontos nos quais Deus ele pôs sua mão em minha vida e eu tenho certeza que Deus ele me converteu e ainda está me convertendo em coisas que são necessárias na minha vida. Essa é uma grande verdade. Grande verdade. Uma grande mentira. De que tudo vai dar certo no final. Nós temos que fazer acontecer por nossas decisões e dando rumo à nossa vida hoje. Casamento. Casamento. Uma grande escola, tremenda, deliciosa, e não tem coisa melhor no mundo do que a minha família. Morte. Morte. Cleriane, a morte é algo que causa espanto, mas não é o fim. Não precisa ser o fim, vamos dizer assim. Liberdade. Liberdade. Só existe liberdade em Jesus Cristo. Se a gente tiver uma ideia diferente disso, fatalmente vamos descobrir que estávamos errados. Envelhecer. Envelhecer. Envelhecer, eu diria que é muito interessante. Um sonho. Um sonho. Quero conhecer alguns lugares e quero ver algumas coisas acontecendo. São muitos lugares e são muitas coisas. Não dá para falar tudo aqui. Um versículo da Bíblia que te acompanha. Cleriane, um verso da Bíblia que me acompanha é Provérbios 24:10, que diz assim: se te mostras fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Nossa, bonito. Elivelto, muito obrigado porque você aceitou. Que história bonita. A gente se fortalece ouvindo seu testemunho. E a gente termina o programa 180 Graus, o Ponto da Virada, feliz por ouvir essa história tão linda. E como diz o texto bíblico, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até o próximo programa.